Então, bem-vindos a mais um bate-papo com Samuca, aqui na mesa do podcast Papo de Padaria, que acontece aqui nas instalações da Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. A pessoa que eu vou conversar hoje, além de cliente, a gente desenvolveu uma amizade aqui na padaria e também fora. Eu gosto muito dele porque ele tem orgulho das suas origens. Ele tem paixão em falar que eu vim da roça. Quantos de nós não viemos da roça, né? E quanto aprendizado nós tivemos lá na roça, que hoje impacta diretamente na maneira que a gente se relaciona com as pessoas, que a gente supera os desafios, que a gente inventa, né? Porque na roça você às vezes não tem a ferramenta adequada, você tem que improvisar. E essa pessoa é um empreendedor, é um empresário de sucesso do ramo de hospitalidade, de eventos, e é com grande alegria que eu apresento a vocês o Rogério Bach. Seja bem-vindo aqui no nosso Papo de Padaria com o Samuca. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar falando contigo aqui. E um ótimo bate-papo quando a gente conversa com um grande empreendedor. Eu acho que a coisa facilita, né? E eu sempre falo que o empreender requer muita coragem, né? É verdade. E quando a gente está compartilhando com outros, parece que essa coragem aumenta. Porque a gente enfrenta um desafio a cada dia, né? Então a gente precisa estar renovando as energias e um apoiando ao outro, seja com palavras ou seja por admiração, para que a gente siga firme nessa missão que nos foi dada. E assim, às vezes a gente olha para a empresa do outro e fala: o cara dele tá bem pra caramba, tá surfando a onda. E quando a gente para conversar, tu começa a ver que tem desafios comuns, né? Problemas idênticos e superação, porque ainda mais agora, guerra, mudança de imposto, desafio na mão de obra. Então, tudo isso impacta todas as empresas, empresários de todos os segmentos, e aquela chama de empreender tem que estar sempre acesa, né? Por mais que a empresa cresça, tu tem que estar, puxa, agora, o que eu faço agora para sair dessa sinuca de bico, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que eu brinco, eu uso uma palavra, esse bichinho que nos Bichinho, morde, que é bichinho, o bichinho do empreendedorismo, que é loucura. justamente mexer com essa instabilidade. Que, na verdade, o que eu falo que muitas vezes trava as pessoas é a sensação de estabilidade. E aí eu pergunto, o que é estabilidade? Quem é que está numa situação estável? Não existe. A estabilidade não existe. Só que nós, empreendedores, lidamos muito mais com essa instabilidade. Então a gente tem essa coragem de dar passos e muitas vezes a inquietude, né? Da gente não aceitar as coisas como estão e correr atrás. Então, esse dia a dia, essa energia que a gente precisa colocar, que nos movimenta, né? Uhum. Quando você fala que você veio da roça, onde é que era essa roça? Como é que era esse menino lá na roça? Como é que era a tua família? Que lembranças você tem lá do Rogério mais pequenininho, menorzinho? O que você lembra lá do começo, na roça? Primeira coisa que eu sempre falo que é o seguinte: as pessoas falam assim, nossa, mas tu passou por dificuldade, que não sei o que. Eu não lembro um momento da minha vida que eu não fui Interessante. feliz. Então, Legal. todos os momentos da minha vida eu lembro que foi feliz. Eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou o irmão caçula, né? Você é o caçula? Sou O caçula. mais mimado, É, mais na protegido. roça sabe como que é o mimado, né? Então a gente começava a trabalhar muito cedo, obviamente, né? E então éramos 4 filhos, numa cidade chamada Faxinal dos Guedes, que fica no oeste do estado, próximo a Xanxerê, Chapecó. Faxinal dos Guedes, Guedes. dos Guedes. É uma cidade com 11 mil habitantes. Hoje não sei se está exatamente nesse número, né? Que Uhum. essas cidades normalmente até diminuíram, né? Então, Muita 11 mil imigração, né? habitantes e era do interior, da roça mesmo, né? Cabo de Enxada e tal. Então, morei lá até os 17 anos. Lá vocês cultivavam o que na época? Cara, era agricultura de subsistência. Subsistência. Então Plantava era o quê? comer. Plantava um pouco de tudo, né? Criava umas vacas para tirar leite, fabricava o queijo, fazia, como a gente usava a expressão lá no interior, as miudezas. As Vocês miudezas. trabalhavam com as coisas menores, por exemplo, plantavam um feijão, um arroz. Aquilo, realmente, alguma coisa vendia um pouco aqui e ia para literalmente, subsistência, né? Uhum. Então, nesse processo todo, os meus pais e principalmente a minha mãe, ela sempre era uma grande incentivadora. Ela falava: aqui não é o lugar para vocês. Ela Então, aqui falava é um isso. processo para que vocês saiam e vocês vão ganhar a vida de vocês fora daqui.
Eles eram imigrantes? Eles vieram de onde? Que origem? Italiano, alemão? Eles são. A minha mãe era italiano e alemão, meu pai mais italiano. A minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul, mas bem pequenininha, com 3, 4 anos, ela já veio para o oeste de Santa Catarina, daí numa cidade em Ponte Serrada, que é pertinho ali de Faxinal também. E ali eles formaram a família e fizeram a vida, né? Então criaram os 4 filhos. 4 filhos. Os 3 primeiros são com diferença de 2 anos e meio. Os 3 primeiros, então meu irmão mais velho da minha irmã. E depois eu demorei 4 anos para que eu sou aparecer. 4 anos de diferença, né? Então, ao total, nós somos os 4 uma diferença de 6 anos, né? E você ficou lá na roça até que idade? Fiquei até 17 anos, qual Ficou era o bastante? propósito? Até terminar o 2º grau. Então, quando a gente terminava o 2º grau, saía. Foi assim com os primeiros? Os meus irmãos não tiveram essa oportunidade, porque onde nós morávamos, não tinha transporte na época. Caramba. Então, na minha época, coincidiu, teve que fazer umas manobras, nós conseguimos o transporte escolar para poder estudar. Eles não, eles tiveram que daí sair, fazer supletivo e uma série de coisas para conseguir completar os estudos. No meu caso, eu consegui terminar o 2º grau. Imediatamente, quando terminei o 2º grau, eu fiz as últimas coisas. Eu lembro que uma das metas que meu pai me deu quando terminei o 2º grau em dezembro foi o seguinte: você vai ter que roçar toda a área, a gente chamava potreiro lá, que era as áreas do onde criava o gado. Quando você terminar, você pode ir embora. Então, dia 27 de janeiro, eu embarquei para Florianópolis. 27 de janeiro de 1997. Fará 30 anos o ano que vem. 30 anos. Exatamente. E quando você chegou aqui, na tua mala, que expectativas tinham dentro dela? A primeira expectativa era de vir para trabalhar e estudar, ver uma oportunidade nova de vida, né? Então, como eu falo, vim com um par de tênis, um chinelo, 2 calça jeans, mais uma calça social, 4, 5 camisas, e foi esse o que a gente trouxe de lá, né? Então a gente veio para cá. Inicialmente, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei como doméstico. Por que doméstico? Doméstico? Por quê? Diferente? Porque os meus irmãos trabalhavam fora e eu fazia todas as coisas em casa para poder oportunizar para eles trabalhar mais. Entendi. Então eu fazia tudo. Mas fazer tudo, quando a gente coloca essa expressão, as pessoas entendem o que é fazer tudo. O pão, nós não comprávamos na padaria. Ah, é? O pão, eu produzia o pão também. Então era tudo feito realmente como se fosse em na casa. roça. Exatamente. Porque você tinha essa habilidade lá na roça também. Tudo, a gente sabia fazer tudo. De tudo a gente fazia. Então tu era o homem da casa? O homem da casa. Fazia tudo. Então lavava roupa, passava, fazia café, almoço e janta. Fazia tudo. Fazia o pão, todos os processos. E nessa casa estavam você e os irmãos? Eu e os meus 2 irmãos. Minha irmã já não estava mais ali, então os 2 irmãos, que somos em 3 irmãos homens e uma mulher, né? Então eu morava com eles. Os meus irmãos, eu já ajudava eles, daí o meu irmão já trabalhava como autônomo na área de fotografia, então fazia como se fosse um trabalho de office boy também. Finais de semana já comecei a trabalhar, ajudar a fazer segunda luz de fotografia. Fotografia, casamento, exatamente. evento. E aí, assim a gente começou. E aí, 6 meses depois, eu comecei, o primeiro trabalho foi numa papelaria, como atendente de balcão, balconista de papelaria. Aí, 1 ano depois, comecei a trabalhar no Bingo, vendedor de cartela. Até o Rei Bingo, que é famoso aqui na Avenida Central? Trabalhei como vendedor de cartela do Rei Bingo. Olha só, cara. Que memória, hein? Exatamente. O que você destaca em você dessa época de fase adolescência adulto, nessa mudança? Quais as qualidades que te ajudaram? Que você trouxe da roça para cá e te ajudou nesses primeiros passos? Eu acho que o principal, o desejo de vencer. O desejo de vencer e a quebra de, como eu posso dizer assim, não ter vergonha, não ter medo de conversar com as pessoas, de pedir ajuda, de estar próximo de pessoas que eu espelhava. Então, ter esse contato com as pessoas, a comunicação e a humildade de pedir ajuda. Eu acho que muitas vezes se deixa o crescimento, as pessoas deixam de crescer por elas não ter a humildade de pedir ajuda. Eu falo hoje que eu tenho empreendimentos e tal, o quanto eu fico feliz quando alguém vem com humildade me pedir uma ajuda, pedir alguma coisa. Eu tenho muito prazer em ajudar. Que legal. E aí essa pessoa realmente vai fazer diferença, porque ela aprende. Ela vai conseguir pegar acessos que as outras que não vão atrás não têm. Então isso eu acho que é muito determinante pro sucesso de uma pessoa. Show de bola. Humildade, né? Humildade. Não faz mal pra ninguém, né? Nunca. E, Rogério,
Você começou daí no ramo da fotografia, foi pra papelaria e os caminhos foram se abrindo. Qual foi o teu primeiro empreendimento mesmo, assim: "Não, agora eu vou ter um negócio pra mim"? Perfeito. Nós começamos, daí o meu irmão já era o fotógrafo autônomo, então a gente começou da fotografia, E como é e que a aí fo a gente e co partiu para o ramo e de como é que a eventos. fotografia apareceu pra eles? O meu irmão, quando ele chegou uns 3 anos antes que eu para cá, Aham. ele trabalhava de caixa na lojas Americanas, Lá lá no no centro, centro, no Felipe centro. Schmidt. E aí ele estava descontente com aquilo e ele foi fazer uma foto, aquelas fotos 3x4 para pôr no currículo. Aham. Quando ele chegou naqueles fotos que tinha lá no centro, a moça que atendia lá, ela perguntou para ele o seguinte: "Olha, pra que você vai fazer essas fotos?" Ele falou: "Pra fazer um currículo, trabalho aqui." Ela falou: "Não, mas eu tenho vaga aqui para trabalhar de balconista aqui no foto. E aí eu preciso para eventos." Resumo, ele já pegou o trabalho ali e dali ele começou a aprender o ofício de Não precisou fotógrafo. nem montar o currículo. E aí foi para a família toda e fomos aprendendo e disso se tornou negócio, da fotografia foi para os eventos. Aí a gente montou a empresa de organização de eventos, organização de formaturas, que foi Uhum. a maior empresa do estado de Santa Catarina por muitos anos. E aí a gente trabalhou entre os irmãos junto por muito tempo disso. E aí eu fiquei de 98, que a empresa começou, até 2012 junto. E aí, 2012, eu desgarrei da família e segui para a parte de hotelaria e tal, Hotelaria. outro ramo aí, trabalhando carreira solo daí. Que legal, hein. É. E atualmente você trabalha com o que especificamente? Atualmente eu tenho empreendimentos na área hoteleira, tenho na área de gastronomia, tenho bar, tenho uma construtora e tenho empresa de mobiliário de decoração. Então, sofá, cadeira, essas coisas que precisa, a Uhum. gente trabalha com locação disso também. E na construtora tu vende um imóvel, tu mobília também se o cara quiser então? Isso hoje se precisa. Não, os móveis são para locação para eventos. Eles são para eventos. Entendi. São para eventos. Pra evento. E aí a construtora, ela é recente, a gente está construindo um empreendimento em Itapema, né? Então estamos no processo, o prédio está subindo, né? Então o primeiro empreendimento na área de construção, Na né? área de construção. É. Qual que é o nome da consultora? É BP Incorporadora. BP Incorporadora. Isso. Fica em Meia Praia, Itapema. Show de bola. E no tempo que você tinha a empresa de eventos, você viajava muito no estado inteiro? Como é que funcionava? Muito, muito. A gente atendia o estado todo, atendia Curitiba, no Paraná, e algumas cidades do Rio Grande do Sul. Teve um período que eu rodei, em média, 10 mil quilômetros por mês. Por mês? Por mês. Eu rodei, em 1 ano e meio, 180 mil quilômetros. Eu lembro de um carro que eu comprei, eu fiquei com esse carro 3 meses e 10 dias. E aí, por uma questão de oportunidade, meu irmão estava trocando o carro e esse carro não era automático, eu ia pegar um Uhum. carro automático na época e tal. Eu fiz uma troca, esse carro eu fiquei 3 meses e 10 dias, eu passei para minha irmã, ele tinha 37 mil quilômetros. Do quanto que tu imagina que eu rodava por esse estado atendendo. Era muita É. quilometragem, né? A gente chegava a fazer 15, 18 eventos no mesmo dia, simultaneamente, em todo o estado, em vários lugares, acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E nos teus empreendimentos, nos teus desafios empresariais, onde você foca mais? Venda, gestão, planejamento? Qual que é Eu, a tua visão? eu sou um homem de vendas. Tu gosta de vender? Eu gosto de vendas. Então, para mim, todo negócio, ele é venda. Então, por exemplo, você tem aqui a padaria, mas a padaria, todo o restante, se não vender, Não não funciona. funciona. Então, o foco principal do empreendedor, ele tem que estar preocupado nas vendas. Porém, o setor, quando a gente pensa venda, aí você vai pensando o seguinte: peraí, mas para vender eu preciso ter uma boa entrega, porque a boa entrega vai me garantir mais Mais venda. venda. Então, quando eu falo da venda, eu estou falando do processo praticamente completo. Então, por quê? Porque a minha empresa, o meu negócio tem que estar focado para venda. Porque ele tem que ser interessante para o cliente, ele tem que ser viável financeiramente. Então, tudo isso. Então, para mim, a venda, ela é o que é a mola propulsora que o empreendedor tem que estar de olho. Ele não pode relaxar, ele não pode deixar o olho estar ali o tempo todo. Ele tem que estar olhando. Tá, mas o meu negócio está vendendo? O meu negócio está gerando vendas? Porque se não vender todo o restante, você pode ter a melhor produção do mundo na sua Uhum. padaria. Se não vender, tu vai fechar as portas, não tem jeito. E para ser um bom vendedor, o que eu preciso desenvolver? Comunicação. Primeira coisa é comunicação. Comunicação, clareza e integridade. Ser verdadeiro. O vendedor, aquela imagem que tem do vendedor enrolão, do vendedor, esse é o vendedor de curto prazo.
Esse é o vendedor que não vai ter história. Cai a máscara rapidinho. Exatamente. Eu me lembro muito que eu tinha um vendedor que ele fazia... Quando eu comecei com o centro de eventos nos ingleses, e ele me atendia através de uma distribuidora e eu comprava bebidas alcoólicas com ele. Uhum. Só que ele não vendia todas as marcas. E ele me atendia e ele falava o seguinte, ele chegava assim para mim, quando eu fazia cotação com ele chegava: "Ô Rogério, dessa vez você não compra comigo, ó, compra com outro, fornecedor, porque esse aqui é o tamanho vantajoso você comprar esse item lá com eles nesse momento". E depois eu fui expandindo os negócios e adivinha, eu fazia questão que todos os negócios, até que ele continuou na empresa, eu só comprava com ele. Por quê? Porque ele era um cara verdadeiro, é um cara que ele não estava preocupado com aquela venda só que ele ia me fazer aqui. Ele estava preocupado também com o meu negócio. Uhum. Que quanto melhor eu fosse, mais eu iria continuar comprando com ele. Então, por isso que ele queria que eu fizesse boas compras, mesmo não sendo com ele. E aí eu fazia questão, sempre a prioridade era com ele. Toda a cotação que eu tinha, primeiro era com ele. Porque eu sabia que ele era sincero, se não tivesse um bom preço, eu não precisava nem contar com o concorrente. Ele Uhum. mesmo me indicava. Então, olha o nível que um vendedor chega quando ele tem essa capacidade de enxergar o cliente do outro lado. E vai desenvolvendo a relação de confiança, né? E do ganha-ganha, né? Porque às vezes até tu paga um pouquinho a mais pra ter a parceria, né? Não é só o preço, né? Não é só preço. E... É valor hoje, né? É. E isso é o que perpetua, né? Há quantos anos você tem a padaria? Talvez você tenha fornecedor desde o começo que te acompanha até hoje. É verdade, é verdade. E pessoas que, quando você precisa, estão do teu lado, né? Porque Exato. todo mundo tem altos e baixos, né? Na trajetória da empresa, né? Momentos mais difíceis. E tem pessoas que estão contigo, né? E ficam juntos, né? Exatamente, abraça a causa, porque ele enxerga aquilo que eu falo, enxerga o macro. Peraí, nós temos uma parceria de longo prazo, sempre foi uma coisa correta. Então, eu até hoje, desde que nós começamos na área de eventos, eu ainda tenho centro de eventos, tenho hotelaria e uso muitos fornecedores ainda da época. Eu tenho fornecedores lá do início, até hoje. Que legal. A gente continua com os mesmos fornecedores e a mesma credibilidade. Eu não preciso falar para ele muitas vezes quanto que custa, como é que vai ser o pagamento. Eu preciso tal coisa. Ele vai lá e me resolve. E também ele não usa disso para tirar proveito, porque eu não pedi preço, para querer fazer um preço mais alto. Ele faz o preço justo. Então eu tenho a confiança que o preço que ele vai fazer vai ser justo e ele tem a certeza que eu vou pagar ele. E eu não vou chegar lá depois que ele prestou dizer: "Ah, mas não, não, é confiança". E essa relação que faz com que a gente cresça nos negócios, porque a gente tem pilares que nos sustentam. Show de bola. Agora chegamos naquele momento que a gente sempre adora, né? Um cheirinho de café gostoso no ar. Momento Brasitália, onde o café é protagonista. Então, que tal, no nosso momento de café de hoje, um brinde? E uma pergunta para você. Que sonho, que desejo você ainda quer realizar, Rogério? São muitos, né, mas vamos trazer um que eu acho que é ter um momento de viver fora do Brasil, pelo menos 60 dias, mas com a família toda. Uau! O local específico não tenho, mas é ter a experiência de pelo menos 60 dias morar fora do país. Fora do país. É. Então, que você consiga realizar esse sonho, que você tenha momentos tão deliciosos quanto um momento de uma pausa para um cafezinho gostoso. Então, lembre-se, Brasitália, aqui na Big Pan, onde o café é protagonista. E você falou para vender comunicação e integridade. Na comunicação, para o vendedor, é importante falar ou é importante ouvir? Ou os dois? Os 2. São os 2, porque a comunicação, ela é a comunicação que você tem a comunicação de expressar e a de ouvir, né. Então essa troca é que realmente faz a diferença. E estudo de autoconhecimento, por exemplo, eu sou um estudioso de autoconhecimento. Então a gente se conhecendo, a gente começa a conhecer também o comportamento das outras pessoas, né. Então vamos Uhum. lá, por exemplo, quando eu vou fazer uma venda para alguém que é introvertido, quando alguém que é introvertido, eu vou precisar falar mais, porque ele é quieto, ele vai ficar recebendo as informações, ele precisa que eu dê o Processando. máximo de informações para ele. Quando o do outro lado é um extrovertido, ele gosta de falar. Então eu tenho que ouvir mais e ser mais assertivo nas colocações, porque ele vai querer falar mais. Uhum. E se eu quiser falar muito, o que que vai acontecer? Vai dar um embate. Certo. E no introvertido, se eu deixar de dar o máximo de informação para ele,
vai ficar aquela coisa do silêncio, um olhando para o outro e não ter caminho. Então eu tenho que ter o autoconhecimento. O vendedor que ele quer ser um vendedor de Perceber. sucesso, ele tem que estudar pessoas, ele tem que estudar comportamento, ele tem que ser um estudioso. Uhum. Não pode parar no tempo. Hoje a venda nos exige preparo, nos exige formação. Então isso tem que estar o tempo todo estudando, tem que estar o tempo todo se preparando. Quando a gente fala estudar, não é estudar da maneira formal, estar numa faculdade. Não, tem Como é que muitos é hoje? cursos, tem muita coisa online. Cara, hoje o mundo, a internet está na nossa mão. Eu posso fazer formações fantásticas eu sozinho, dentro da minha casa, dentro do meu carro, ouvindo, Uhum. prestando atenção, assistindo. Então, aprofunde em coisas que você vai de autoconhecimento, de conhecer as pessoas, de conhecer comportamento. Quer ver uma coisa que é muito interessante? É se você perdeu um cliente, ou você foi tentar conquistar um cliente e você não conquistou. Aham. E aí você começa a pegar as características que teve a cliente e estude ele. Hoje até pelo chat GPT você coloca, olha, eu fui atender um cliente X com a característica assim, 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 eu trabalhei dessa forma e eu perdi a venda. O que você acha que eu deveria ter feito? Ou como que eu lido com esse tipo de cliente? E aí você vai te surpreender o quanto de coisa boa que ele vai começar a te colocar para que você aumente suas habilidades de venda. É. Por exemplo, nós aqui na padaria, batendo um papo, sendo gravado, gerando um podcast. Riquíssima história dele, né? Uma história de sucesso de 30 anos de empreender, de empresário, de vendas. E é uma informação que vai estar ali disponível, né? Eu posso ouvir e tirar proveito dela. Exato, E já é uma maneira de estudar, né? exato. Eu aprendi muito. Eu desde pequeno gostava muito de estar com pessoas mais velhas. Ah, é? Eu sempre gostei de pessoas mais velhas. Por quê? Para mim, eles sempre foram uma fonte de informação. Porque a vivência, não há estudo, não há nada. Ela sempre, a pessoa que é mais velha, ela vai ter um conhecimento mais do que eu. Eu Uhum. tô com 46 para 47 anos, se eu vou conversar com uma pessoa de 50, de 60, ela tem mais experiência de vida que eu. E com certeza, se eu prestar atenção, eu vou tirar aprendizado disso, né? Então, disso eu sempre gostei de pessoas mais velhas e eu sempre procurei me espelhar nos melhores. Então, eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar no bingo do vendedor de cartela. Ah, Aí tinha os vendedores de cartela das mesas. Quem lembra das antigas, os bingo, como é que era? Tinha as mesas que você comprava cartelinha, você marcava na caneta. uhum. E tinha os que jogavam lá nos computadores. Que eram os computadores que daí a pessoa jogava, podia jogar grande quantidade de cartelas. Certo. Então, para o vendedor, para nós como atendentes, quem atendia os computadores era mais complexo, porque era um giro maior de dinheiro que se vendia, então tinha que ter um cuidado maior, mais complexo, porém, era onde se vendia mais cartela, então tinha mais possibilidade de dar os prêmios lá, e quando dava os prêmios, muitos clientes davam gorjeta. Então, quem trabalhava lá tinha maior oportunidade de ganhar dinheiro. Quando eu comecei, e normalmente quem ia para aquelas. Demorava para ser um atendente lá, eram só os mais experientes que iam. Uhum. O que Treinar. eu comecei a prestar atenção? Como é que aqueles que eram os experientes Agiu. agiam? E eu comecei a me espelhar neles, tanto que eu com um mês de casa, eu já comecei a atender os computadores. Normalmente ia atender com 3, com 6 meses, porque eu me espelhei nos melhores. O que que eles fazem que eu posso fazer? E melhorar ainda mais o que eles fazem. E assim foi, eu aprendi com isso e eu comecei a fazer e replicar as coisas que eram corretas e as oportunidades vieram e apareceram. E você ficou muito tempo no Rei Bingo? Eu trabalhei no Rei Bingo 1 ano e depois trabalhei num bingo chamado Oasis Bingo, que era no centro da cidade, próximo do lado do terminal, mais 1 ano e meio. Aí eu saí dos bingos na época porque foi quando começou a sair cair a premiação. Entendi. Porque para mim, o meu grande ganho era a gorjeta, porque eu atendia muito bem os clientes. Então eu ganhava muito dinheiro, tanto que na época eu lembro quando tinha o pagamento em dinheiro, que cheguei a ser da época que recebia em dinheiro o salário, né? Aham. O RH tinha que me chamar para ir receber, porque eu não lembrava de receber o salário. Porque para mim o valor do salário era o menor ganho que eu tinha. E eu Ah, ganhava, tinha vezes de eu ganhar o valor que eu ganhava de salário, eu ganhava numa noite de gorjeta. caramba! Ganhava muito dinheiro na época. Daí, como caiu a premiação, automaticamente eu não ganhava mais as gorjetas, então eu por opção, saí daí do bingo já para continuar. Mas nesse tempo, quando eu trabalhava no bingo, eu já trabalhava também com a parte de fotografia. Eu Em continuava fazendo a paralelo. parte de eventos e tal, era aquela coisa de trabalhar. A gente sempre foi de trabalhar muito. Hum. A gente veio da roça com esse trabalho. Na roça se trabalha muito, né? É. Eu Só o que falar. Exato. Eu, para fazer o meu segundo grau, eu tinha que levantar 4h30 da manhã para ajudar a minha mãe a tirar leite, para depois eu ir para a escola, para poder pegar 2 ônibus para ir para a escola.
voltar. Onde eu parava com o ônibus, eu fazia 4 quilômetros a pé, daí para poder voltar até em casa, 4 quilômetros. 4 quilômetros a pé. Aí chegava em casa, só almoçava e ia pra roça trabalhar até a noite, aí quando estava quase escurecendo, voltava, tirava leite e tal, para poder fazer. Então, pra gente, o trabalhar sempre foi uma coisa de rotina nossa, então isso nunca incomodou. Uhum. Então, para nós essa parte do trabalhar é bom, É, é gostoso. e para quem mora na roça, mora num sítio, né? Que tem gado, às vezes uma vaquinha, duas, três, um boi, um cavalo, galinha. Cara, eles não sabem se é sábado ou domingo, né? Eles Exatamente. querem comer, querem dar leite, querem ser atendido todo dia, Todo dia duas, tem três vezes, né? 2, 3 vezes, tem um Dependendo da horário, você situação, tem que né? cuidar. Exato. E outra coisa que eu falo que a gente tem que cuidar muito é com vamos colocar assim, crenças e muitas vezes o ego e tal. Por exemplo, uma das grandes coisas que eu aprendi na roça, Hum. vender, foi aprender lá. Por exemplo, eu levava queijo, levava galinha caipira, levava outros produtos para vender para minhas professoras na escola, para Sério? vender, eu levava e fazia as vendas lá. Então a gente aprendeu a comercializar, levava frutas, a negociação, o processo de negociação, a gente já fazia. E o importante é que meus pais também não barravam isso. Muitas vezes eles Estimulava? deixavam a gente ir negociar direto com o pessoal. Então a gente colhia qualquer coisa. Eu lembro que a minha primeira produção individual, acho que eu tinha uns 7 anos, 7, 8 anos de 7 anos? eu plantei girassol. E aí eu colhi, eu acho, 200 e poucos quilos de semente de girassol. E aí eu vendi aquilo deu um dinheiro. Pensa na alegria que eu fiquei com Sério, aquilo. Rogério? Que Meu Deus, legal, uma cara. alegria tremenda que era da minha produção, daquilo que eu plantei, daquilo que eu colhi. Eu que fui lá, colhi, debulhei ele, tirei a semente e tal. Foi uma coisa muito, muito legal. E É, esses exemplos que nos motivam, né? e hoje em dia já tem algumas escolas com teorias dizendo que tem que voltar a fazer isso com as crianças, né? De ter uma Isso. responsabilidade, não é trabalho escravo, mas ter uma responsabilidade de fazer alguma tarefa em casa, de cuidar de uma plantinha, de cuidar de um cachorro, né? De Exato. fazer algum serviço para a pessoa aprender, né? Estimular a vender alguma coisa no colégio. Isso Isso. fortalece o caráter e a predisposição para trabalhar, né? Saber desse jogo, dessa troca, né? Senão parece Exatamente. que tudo cai do céu, né? Exatamente. E a relação, quando você tem uma relação de comércio, ela é uma relação que ela vai te trazer coisas boas e coisas difíceis. É. E aí você aprende, porque nem todo cliente vai sair satisfeito com aquilo que você está fazendo. Ou Uhum. nem todo cliente vai aceitar da maneira que você vai vender, ele vai querer negociar um preço, ele vai querer negociar. E aí é o jogo de cintura, que aí você vai aprendendo a lidar com aquilo que nós falamos lá no começo da integridade, que é o jogo do ganha-ganha. Que é o que é bom para você e é bom para mim. E o processo de vendas é isso. É tu fazer algo que seja bom para as duas partes. Aí tu vai vender sempre. Agora, quando você vende no sentido que você sai muito no lucro em prol daquilo que está prejudicando a outra parte, É. não vai longe. Que o vender não é tirar, é acrescentar, né? É acrescentar. Vou te ajudar a possuir ou a ter aquilo que você deseja, né? Que você Exatamente. almeja, né? E Exatamente. ser justo na negociação, né? Perfeito. Show de bola! Muito bom conversar com meu amigo Rogério, uma pessoa que faz por merecer, faz e acontece. Ô, Rogério, e quando você olha para frente, assim, os teus negócios, né? Tua capilaridade aí de vários segmentos, né? Como é que você está percebendo o mercado no momento hoje? Eu acho que a gente vive um momento que é um momento da transição da mão de obra, né. Então hoje a gente está com uma dificuldade muito grande em todos os setores, não há com Uhum. quem você converse que não tem dificuldade em relação a isso, e ele é um processo de transição. Por quê? Vamos lá, toda essa parte da tecnologia que veio hoje, então as pessoas têm uma expectativa diferente de vida, as pessoas, muitos daí tem muito por causa da internet, que as pessoas sonham que do dia para noite elas vão fazer algo no digital e vão ficar rica. É. Então elas acham isso, elas criam umas fantasias nas cabeça, muitos criou também aquela fantasia também que todo mundo é empreendedor, então que a pessoa tem que empreender, que não sei o quê, e cria-se uma fantasia que o cara sai empreendendo e ganhando mundos e fundos de dinheiro do dia para noite. Então tudo isso gerou uma instabilidade até na forma da pessoa, ver o trabalho. Então muitas vezes ela está lá num trabalho e está fazendo um trabalho que ela está fazendo muito bem feito, ela está criando uma história dentro do negócio, ela começa a se sentir incomodada, como se tivesse errado.
Não, eu tô aqui trabalhando na empresa. Não, eu tenho que sair, eu tenho que tentar fazer outras coisas. Que aí ela vai bater cabeça, vai quebrar a cara lá e depois, com o tempo, ela vai se estabilizar de novo. Outro ponto que Qual vai é? ter que ter um reequilíbrio, porque pós-pandemia também os salários e tal perdeu muito o poder de compra. Uhum. E isso nós como empresários sabemos. O quanto tá difícil para se pagar o que se paga, mas porém aquilo que se paga também o quanto que tá difícil para as pessoas conseguirem fazer suas coisas no dia a dia com aquilo que Verdade, elas recebem. verdade. É caro para quem paga e pouco para quem E recebe, né? pouco para quem recebe. Só que o mercado é o que temos hoje. Então isso vai ter que se regular. Então eu acho que uma das coisas que tem um custo muito grande hoje é o nosso custo Brasil em relação ao custo trabalhista, que é o Hum. quê? Se a pessoa recebe X, custa 2 vezes X para a empresa. Então, quer dizer, essa uma vez a mais, talvez tenha que diminuir um pouco do que vai para o governo, para penduricalhos, e ir mais para a O bolso da pessoa, pessoa, né? para o bolso da pessoa, que daí É. tem um equilíbrio. Então, a pessoa começa a ter um poder maior de compra. Então, começa a equilibrar essa parte. E aí, equilibra a economia, isso é bom para a economia, porque tem mais giro. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição. É, a nossa previdência Hum. até onde vai conseguir dar a volta? Não sabemos. Porém, vai ter que mudar o jeito. Vai ter que mudar a forma. Nós estamos no meio justamente de um processo de transição que vai ter que acontecer. E, obviamente, quando acontece isso, é um momento difícil para todo mundo. É para o patrão, é para o empregado, é para todo mundo, né? E é o que vivemos hoje, Uma né? outra mudança do que eu percebo também é que no mundo inteiro, né, a expectativa de vida aumentou. Então nunca se teve tantas pessoas acima de 80 anos, de 80 a 100 anos, né? Que são pessoas que profissionalmente já não são mais produtivas, a maioria, né? Tem alguns ainda que são. E essa mudança, né? E por outro lado, as famílias vão diminuindo, né? Tem menos pessoas na base, né? Então a gente tem, por exemplo, na nossa empresa já tem contratado pessoas com mais idade. Antigamente não apareciam nem para contratar. Hoje, essas pessoas estão querendo trabalhar com 55, 60 anos, 65, estão ativas no mercado, porque elas são saudáveis, lúcidas e precisam trabalhar, né? E tem a cultura do trabalho, né? E às vezes a juventude ainda não está bem claro para ela o que é trabalho, né? Como você falou, parece que trabalho é só na internet, né? Ou ganhar vida fazendo dancinha. Claro que para algumas pessoas dá muito certo, mas é tipo ser jogador de futebol, né? Para alguns dá muito certo. Mas a peneira é grande, né? Exatamente. Nem todos são artistas, nem todos são empreendedores, nem todos são É, jogadores de futebol. é. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que se encaixar, achar o seu trabalho e lembrar, gente, tu trabalhar no trabalho fixo e tu fazer tua vida 30, 40 anos de trabalho no mesmo lugar não é feio. Pelo contrário, Isso, é muito bonito. isso. Isso é muito bonito. Eu conheço muita gente que fez sua história numa empresa, que fez, é a base, e isso é muito legal. Eu tenho hoje dentro das empresas, a gente tem pessoas que estão há muito tempo conosco trabalhando e estão fazendo suas histórias, estão fazendo sua família, estão fazendo as coisas acontecerem. Então, isso é muito legal da gente enxergar. Uhum. Então, eu acredito que esse processo, as pessoas vão começar a estabilizar mais e ter um local fixo de trabalho, é um processo transitório. Isso vai acontecer. A pandemia também mexeu nisso muito. Obviamente ia acontecer um movimento, mas a pandemia veio muito nisso, porque daí as pessoas, muita gente ficou sem trabalho e tal, aí ela começou a achar um bico aqui, uma coisa ali. Então, teoricamente, se criou que tu se vira de qualquer jeito para sobreviver. Não é bem por aí, mas Uhum. tem essa teoria. Então, eu acho que ela vai se reorganizar, a sociedade vai se reorganizar e isso vai melhorar. E muitas coisas de processo que a gente tem, a tecnologia vai Vai fazer, substituir, né? né? Vai fazer, né? Então, por exemplo, hoje dentro de uma indústria, vamos colocar uma indústria de panificação, talvez futuramente você vá ter um terço das pessoas que tem lá dentro e tudo meio que robotizado e tal para fazer a coisa acontecer. É uma tendência isso nos próximos anos, cada vez mais ir acontecendo. E as pessoas de idade, sim, vai ter que se trabalhar por mais tempo e até mesmo com uma terapia ocupacional. É, Porque se a gente fica parado, isso a gente começa a ter mais problema do que se a nossa mente está ativa. Então, se a gente está trabalhando, está envolvido, a nossa mente está ativa. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma intenção de parar e não fazer nada na minha vida quando eu ficar mais velho. Eu me vejo trabalhando, produzindo até os últimos dias da minha vida. Isso eu me enxergo assim, eu não pretendo parar.
Por que que eu não pretendo parar? Porque cada vez que passa, a gente tem mais capacidade mental. Talvez o corpo não responda tudo aquilo que a gente mentalmente tem. Então, Uhum. por que que eu vou deixar de contribuir para a sociedade com todo o conhecimento que eu tenho? Simplesmente parei. Apertei uma tecla lá e parei. Cara, é muita coisa desperdiçada, é muito egoísmo da minha parte. E eu também não me sentiria bem. Então, para mim, se eu não tiver nenhuma doença, se eu estiver saudável, se eu tiver, eu pretendo continuar na minha vida ativa a vida inteira. Obviamente, em cada momento você vai tirando mais o pé, não precisa ser com uma intensidade tão grande, não preciso trabalhar 12, 14, 16 horas, Uhum. mas eu vou continuar entregando algo, vou continuar produtivo, vamos Se dizer assim. desafiando, né? E Exatamente. o que que você faz quando não está trabalhando? O que que você faz no tempo livre que Vamos você tem hoje? Isso é muito importante, né. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, que é empreender com qualidade de vida, tá. Então para mim a O qualidade que de que vida é ela é fundamental. qualidade de vida para O você? que que é qualidade de vida? Qualidade de vida é eu conseguir ter tempo para conviver com a minha família, é eu poder praticar o meu esporte, Você tem é eu quantos poder filhos? fazer eu tenho 4 filhos, Você tem 4 filhos? 4 filhos. Uau, que Tá? legal! Então, eu participo efetivamente. Então, até hoje de manhã eu estava pensando: "Cara, se eu gravar a rotina que eu tenho do dia a dia, muita gente vai dizer: 'Esse cara é doido, né, ele tem um monte de negócios e é assim a vida dele'". Hã. Eu acordo de manhã, primeira coisa eu preparo café para meus filhos todo dia de manhã, levo eles na escola, eu faço minha academia de manhã, e aí dou toda a atenção de manhã, hoje online, né, dos negócios, procuro dar Uhum. atenção para todo mundo, as pendências que tem, né, dou atenção para os negócios, e busco eles na escola, almoço com eles em casa, levo na escola à tarde, levo meu filho no futebol, tenho os filhos que têm os compromissos, quando dá à tarde eu procuro estar envolvido com eles nisso. Uhum. E, além de tudo isso, pratico o meu esporte que eu jogo boliche, né. Boliche. Boliche. Opa, pitoresco, hein? Poucas pessoas que eu conheço que jogam boliche. É. Como é que isso veio parar em você? Como é que você buscou esse esporte diferente? Eu jogava bocha no interior, né, Bocha. e É aí bocha ou bocha? lá a gente Bocha. chamava bocha, né. Bocha, Tem bocha. gente que chama bocha e tal, mas eu chamava bocha. Cancha de bocha. Aí quando eu vim pra Florianópolis, aqui eu não achei cancha de bocha, então a gente parou, então de 97 a 2006 eu não joguei. E eu não jogava futebol aqui, lá no interior eu jogava futebol, Aham. assim, nunca fui bom, tá, mas brincava, né. E aí aqui eu não jogava, por que que eu não jogava? Porque o futebol, ele é um esporte que ele pode te gerar uma lesão. E quando eu cheguei aqui, eu sabia da minha responsabilidade que eu tinha de me manter. Entendi. Meus pais não tinham dinheiro para me manter. Então, se qualquer coisa que acontecesse, eu me machucar, quebrar uma perna, alguma coisa, eu não ia ter como me sustentar. Então, eu optei por não jogar. Por quê? Porque corria risco, então eu preferia não jogar. Aí, em 2006, nesse momento eu já estava casado com a minha ex-esposa, nós fomos visitar, a família dela era de Santo Ângelo e fui lá. Aí jogamos bocha à tarde com o meu ex-cunhado e aí ele falou à noite: "Olha, tem um tal de boliche". Nunca tinha visto boliche. Aí fomos lá, tomamos chopp, aí liberou a pista, fomos jogar. Aí tinha aqueles placar lá dos recordes. Aham. Eu bati 6 vezes o recorde sem nunca ter pego uma bola de boliche na mão. Sério? No primeiro dia? Primeiro dia. Aí voltei, eu conversei com meu irmão, falei: "Olha, conheci um tal do boliche, que ele gostava da bocha". Pesquisamos pela internet, na época já o Google, né, ajudou, achamos o Pinguim, que era na SC 401, fomos lá jogar, a mesma coisa, começamos a jogar, bater os recordes e tal, aí eles nos convidaram para jogar pela Federação Catarinense. E aí desde 2006 a gente começou a jogar, com o pessoal e da federação, e ali eu seguia E o teu irmão jogo. joga ainda? Joga junto ainda, né, jogamos os 2. Estamos indo agora nessa semana já jogar mais campeonato em Brasília, tem no começo do mês tem Rio, e assim vai. Acabei de jogar a seletiva da seleção brasileira agora também. E me ajuda a entender também que, de repente, mais pessoas que não sabem das regras, se joga individual, se joga em equipe, se joga em dupla. Tem vários tipos de campeonatos, tem um Ah, campeonato individual, tem um campeonato de dupla, tem um campeonato de equipe, então cada campeonato tem a sua definição, né. e vocês, como é que jogam? Por exemplo, a gente tem normalmente existe os como se fossem os grandes slams do tênis, são Uhum. 3 brasileiros, um brasileiro individual, um brasileiro de clubes, que daí são 4 homens e 2 mulheres que formam esse clube. Uhum. Eu representava o Avaí, eu represento o Avaí, né, o time do Avaí, e tem o brasileiro de seleções, que aí são 6 atletas que representam a seleção do estado, Do tá, estado. do estado. Então atualmente nós somos os atuais campeões, Santa Catarina é campeã brasileira, né. Ah, é? É, Olha que exatamente. legal, cara. E o brasileiro individual, né. Então eu sou bicampeão individual, eu tenho 2 títulos brasileiros individual também. E aí tem as taças, que as taças são, como se fossem os Masters 1000.
E daí cada estado organiza a sua. Certo. Então tem essa Taça Santa Catarina, Taça Brasília, Taça Rio, Taça São Paulo, né? Então aí tem essas taças. Normalmente essas taças são em duplas. A nossa taça de Santa Catarina é uma exceção, que ela é uma taça individual. A gente fazia de tercetos e a gente mudou ela há 3 anos para individual. Uhum. Então, isso tudo se joga esses campeonatos e aí compõe um ranking brasileiro. Que esse ranking são as pessoas que são chamadas para jogar na seleção brasileira. Então, eu já jogo pela seleção brasileira desde 2016. Então, já joguei sul-americano, joguei pan-americano, já joguei mundial. Então, já joguei diversos campeonatos representando a seleção brasileira. Tá na Olimpíada também, boliche ou não? Na Olimpíada, não. Ela vai até o Pan-Americano. Tem o Pan-Americano. Ela tem alguns impedimentos, o boliche, por causa da dificuldade que é o entendimento da marcação de pontos, o tempo e tal. Tem algumas restrições que ele não entrou na Olimpíada ainda. Mas no Pan-Americano, sim. São quantos pinos? São 10 pinos, 10 né? pinos. E você tem até possíveis 12 strikes, né? A gente chama cada frame, cada jogada que a gente joga, a gente chama um frame. Então, quando você joga, se você jogou uma bola, fez o strike, tu só tem direito a uma bola, né? É isso. Se você jogou, derrubou 9, ficou lá pra jogar o spare, esse spare é um frame. Então são 10 frames. Por que 12 jogadas? Porque no 10º frame, se você fizer strike, você pode fazer até 3. Entendi. Então, e se você fizer os 12 strike, você faz uma partida perfeita, que são 300 pinos. 300 pinos? 300 E pontos. é comum você fazer isso? É muito difícil. Pra você ter uma ideia, eu jogo boliche desde 2006. Já fui campeão brasileiro algumas vezes e eu nunca fiz um 300. Sério? Nunca fiz um 300. Então, pra fazer 300 é tudo strike? tem que fazer todos os strikes, São 12 strikes jogadas consecutivos. de strikes. 12 strikes consecutivos. Então, já fiz vários, 289, que são 11 strikes, 10 strikes e tal. 279. Agora, 300, nunca fiz um 300. Tá, é uma boa meta, hein? Uma boa meta para atingir. E treino é semanal? Normalmente, a gente treina pelo menos 2 vezes por semana, né? 2 vezes? Então, 1 ou 2 vezes por semana. E quando tem campeonatos, algumas vezes um pouco mais, né? Dá uma intensificada nos treinos, né? Então, Fisicamente exige bastante? Como é que é? exige... Braço, perna? A perna que exige lombar? muito, né? Perna e quadril, né? E Quadril. o braço também, né? Ombro. Então, como ele é um esporte que você usa uma mão só, né? Um braço e a perna contrária do braço que você joga. Então, se eu jogo com o braço direito, eu faço muito à esquerda, né? Que é onde eu faço o meu apoio. Então, é necessário fazer algum exercício, por exemplo, academia e tal, para você compensar. Porque senão seu braço começa a ficar um muito diferente do outro, a perna também. Então é interessante você fazer um exercício físico também para compensar tudo isso, né? Para quem é leigo, que nem eu, e está nos assistindo e quer aprender a brincar, pelo menos, num boliche, Sim. 2 ou 3 dicas importantes que eu devo prestar atenção. Primeira coisa, o boliche é jeito e não é força. Então não precisa ir querer lá jogar com uma força absurda, não precisa. Segundo, quem vai jogar o leigo, né? Que ele vai jogar, tipo, a gente joga aquela bola com efeito, que faz aquela curva. Isso. Essas bolas que faz essa curva, gente, É uma não bola especial. É uma bola especial, não é a bola lá do boliche. Então não adianta você pegar a bola do boliche e querer fazer aquilo. Entendi. Porque aí você vai forçar algo que ela não é feita pra isso. E o peso da bola profissional e do boliche amador é diferente? É o mesmo peso? Não, elas podem ter o mesmo peso, porque ela é em libras. Quando você vai no boliche, tem aquele número na bola, tem o 10, tem 11, tem 12. Aquilo é libras, tá? Então, por exemplo, a gente joga, na grande maioria dos jogadores, jogam com 15 libras. 15 libras. Nos boliches, normalmente, você tem bola até 14 libras. Alguns boliches que você vê uma bola Mas é de 15 libras. padronizado no campeonato ou é livre? Não, é livre. Você pode jogar quanto você quiser. O teto é 16 libras. Você não pode jogar mais que 16 libras. Certo. Então, é o teto, né? Mas aí você escolhe conforme mais se adequa o peso, né? A mais usual é a 15 libras, né? Tá. Então, pro amador, para jogar, uma das coisas é não se preocupar com a força e sim com a direção. E você pegar e jogar e fazer. Pega a bola na palma da mão, assim, e transformar o seu dedão com mira. Então, quando você faz um movimento, isso aqui, ó. O braço para frente, aqui, e esse dedão como se ele fosse mirar o pino onde você quer acertar. Então, isso é o que vai fazer com que você jogue com direção. Não joga a bola pra canaleta e tal. E aí? E geralmente o pino fica assim, tipo um triângulo, né? Isso. Onde eu devo acertar ali? No do meio ou tanto faz? Sempre a direção é como se você pensasse os 3 pinos que pegue entre os 2 pinos aqui. Se você pegar bem na cara do pino 1, que a gente chama, normalmente vai te deixar os pinos de fundo, de canto, que é o split, que a gente chama, que fica um pino cada lado. Que é o mais difícil de derrubar os dois. Exatamente. Então, ela pegar um pouquinho como se fosse pegar os 2 pinos aqui, o de um lado ou do outro, né? Que você vai jogar. Aí é a chance maior do strike.
Por isso que quem joga já num nível, vamos colocar, profissional, né? Você vai jogar ela fazendo aquela Faz a curva curva pra pegar assim, né? para ela poder entrar justamente nesse ângulo. Que aí tem a maior chance de strike. E nem sempre dá certo também, né? Nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. É uma complexidade. O boliche, junto com o golfe, é considerado os esportes mais difíceis do mundo. Ah, é? Ele é extremamente complexo, extremamente técnico. Porque é passado um óleo na pista, esse óleo, aí você tem que entender de bola. Por exemplo, a gente tem as nossas bolas que a gente leva em cada campeonato, né? Então, tem a bola que faz mais curva, menos curva. É uma bola que ela tem uma superfície mais. Que a gente passa uma lixa para deixar ela mais áspera, menos áspera, mais polida. Para cada momento do boliche, como está pedindo as pistas. É. E a pista varia muito? Varia também. De cada região, porque, por exemplo, nós estamos aqui no litoral. Aqui tem mais umidade no ar. E nós vamos lá em Brasília, por exemplo, que vamos Mais ter um seco. campeonato. É mais seco. Muda, Já mudou completamente. já muda completamente. Ele é bem complexo. As mudanças são. E aí a gente tem que se adaptar. Além do jogo físico, a gente tem que estar vendo o que está acontecendo e fazendo essas adaptações. Então ele é um esporte muito mental. A gente cansa muito mentalmente quando joga um campeonato. Que a gente joga, por exemplo, normalmente a gente joga, por exemplo, começa às 8 da manhã e vai jogar até meio-dia, 1 hora da tarde. 4, 5 horas direto jogando. Num campeonato? Num campeonato. Quantas partidas? Normalmente a gente joga, por exemplo, quando são as taças, são 20 partidas, 18 ou 20, então são 6 partidas, 6 ou 7 por dia. Quando é brasileiro, são 24. São 4 dias de 6 partidas por dia. Bastante. É bastante. Bastante. E aí, como você joga, leva em torno disso, em torno de 4, 5 horas jogando. Rogério, e de que maneira o esporte, esse lazer que você tem, que virou também um desafio profissional para você, que virou, né, deixou de ser amador no esporte, o estar lá jogando, te desafiando, te ajuda como empresário, como empreendedor? Qual a ligação que você consegue fazer? Perfeitamente, vamos lá. Me ajuda muito no foco. O esporte, ele requer foco. O esporte requer disciplina. E o esporte requer entrega. Se você quer evoluir, você quer ser um pouquinho melhor a cada dia, ele te exige muito foco, ele te exige muita energia, ele exige muito de você. E se você quer ser no seu negócio, você quer ser como profissional, é exatamente igual. Você tem que evoluir um pouquinho a cada dia, você tem que procurar ser melhor um pouquinho a cada dia. Então eu falo que para mim o boliche, ele veio como esporte e é a minha terapia. Porque eu uso dele, e desde que eu comecei a praticar ele, esses desafios que eu traço para mim mesmo, junto a esses campeonatos, é a mesma coisa que eu traço nos meus empreendimentos, nos meus negócios, no meu trabalho no dia a dia. E ele me ajuda muito a trazer essa mentalidade. O Abílio Diniz, uma vez eu vi uma entrevista dele, e ele falava que todo o empreendedor deveria ter um esporte de competição. Que seja para ele se desafiar. Porque muitas vezes o esporte de competição não é que eu vou lá, vou competir, por exemplo, sei lá, vou fazer corrida. Eu vou querer lá, com 46 anos, competir com o cara que é o que tá no auge. Óbvio que não. Mas eu vou competir contra eu mesmo, bater o meu próprio tempo. Ser melhor do que ontem. Ser melhor do que ontem. A cada dia eu tá um pouquinho melhor do que eu fui. Então o boliche trouxe muito isso. Eu me desafio a cada dia. Então, quando eu comecei, eu joguei de 2006 até 2012, eu jogava mais ou menos como todos os jogadores amadores jogam, que é a bola reta, só jogava um pouquinho diagonal e tal, não fazia aqueles efeitos e tal. 2012 para 2013, que eu comecei a aprender a girar um pouquinho a bola. E aí, em 2014, eu falei para minha esposa que eu comecei a melhorar o jogo e tal, e aí eu comecei a focar, eu disse, agora eu vou jogar com mais quantidade, mais dedicação, e eu falei, eu vou chegar à seleção brasileira. Jogar na seleção brasileira. Em 2016, eu estava jogando na seleção brasileira e no meu primeiro campeonato nós já conquistamos uma medalha de prata no Sul-Americano. Então, é mentalidade, é a gente se desafiar. Porque tu vai olhar assim, eu tava com 30 e poucos anos já de idade. Aí tu vai dizer assim, tá, é impossível, não vai dar. Não, e aí eu comecei a me desafiar. Aí outra coisa que eu tracei nós vamos ganhar um campeonato brasileiro de seleções, que era ganhar. Em 2015 nós ganhamos a seleção catarinense, nunca tinha ganho na história e ganhamos. Hoje já somos tetracampeão, a gente ganhou. Tetracampeão? 2015 ganhamos 2022, 23 e 25. Ganhamos como a seleção catarinense campeã. Então, e aí eu tracei também ganhar um campeonato individual. E aí eu ganhei 2020 e ganhei 2023 o Campeonato Brasileiro Individual.
adulto e tal, então tenho 2 títulos de campeonato brasileiro individual também. Então esses desafios movem. Como eu tenho desafio, por exemplo, eu fui jogar a seletiva da seleção brasileira e a minha meta era estar entre os 4 primeiros colocados, Uhum. que é para as convocações que tem durante o ano. Terminei em 4º colocado. Nós temos atletas de alto nível, dentro do Brasil. Então eu fui lá e consegui terminar em 4º colocado, que era um dos meus objetivos. Então eu traço muito metas para aquilo que eu quero. Eu não tenho controle do meu adversário, se ele vai jogar mais ou menos, mas eu tenho controle do meu jogo. Eu É. vou fazer o meu melhor. Porque muitas vezes, de repente, não atingi aquela meta que eu tracei. Eu queria chegar até tal posição, mas não deu. Porque meu adversário jogou muito melhor. Mas eu volto tendo a certeza que eu fiz a minha melhor entrega. Isso que vale. E isso é extremamente satisfatório. E isso me levou também a evoluir em gestão. Então eu trabalho uma gestão hoje, os negócios eles são autossustentáveis. Os negócios funcionam independente de mim. Fale mais sobre isso. Como é que é ser Vamos lá. autossustentável no negócio? Hoje os negócios eles não precisam de mim no dia a dia. No operacional, você fala. Operacional, operação, todas elas acontecem sem a minha presença. Então eu não preciso estar lá. Eu dou o suporte, mas eu não preciso. Então se eu não aparecer um dia, se eu não fazer, os negócios continuam acontecendo, todos eles. Todos os negócios que tem hoje, tem 6 hotéis, tem o bar, tem as coisas, tem tudo, todos eles acontecem perfeitamente sem a minha presença. Por quê? Porque eu queria justamente ter o meu tempo de qualidade para poder praticar o meu esporte, para poder dar atenção para minha família. Então eu trabalhei muito na questão de formação de pessoas, de formação de time. Então eu trabalho muito na autonomia, eu trabalho muito na formação da equipe. Então as pessoas sabem o que fazer. Elas sabem exatamente, e elas podem tomar a decisão do negócio. Uhum. Porque elas sabem que elas não serão punidas em caso de erro. Porque ninguém acerta tudo. Então, se elas erram, eu também erro. Então, a gente vai corrigir esse erro em conjunto. A gente vai trabalhar em conjunto para que esse erro não se repita posteriormente. Mas elas não têm medo de tomar decisões. Uhum. Então, não preciso me preocupar que se eu não estou presente, se acontecer alguma coisa que eles não vão tomar decisões. Eles vão tomar, eles vão resolver, independente da minha presença ou não. E aí, posteriormente, a gente vai ver se foi a melhor decisão ou não. Nós vamos discutir juntos. Olha, ótimo tomar a decisão. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas o melhor de tudo tomou. Agora nós vamos corrigir. Numa próxima ocasião, vamos tomar essa rota aqui diferente. Então, isso me trouxe essa flexibilidade de eu poder praticar o meu esporte, que ele é um esporte que exige muito tempo. Então, normalmente, um campeonato. Eu jogo pelo menos um campeonato por mês, então eu viajo. Um por mês? Um por mês. Bastante. Então eu viajo na terça, quarta-feira e fico até domingo, segunda da outra semana. Fora. Então tu imagina, fora os treinos, fora tudo isso que precisa. Então isso tudo eu preciso o quê? Realmente ter os negócios que aconteçam por si, né? Uhum. Então, eu sei que seu filho frequentava muito o bar aqui, né? O Liverpool. Liverpool, né? Então o Liverpool, por exemplo, a gente tem uma equipe autossuficiente, a gente faz, a minha presença eu faço a questão dos pagamentos uma vez por semana, que eu autorizo, não é fazer, eu autorizo, vem só a lista e tal para fazer uma conferência final, e faço a autorização desses pagamentos e normalmente uma reunião por mês. E a equipe toca todo o restante. Então eles fazem com que a coisa aconteça da maneira que a gente vai planejando. E aí, obviamente, se tem na semana, uma troca de uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa, alguma correção de rota que é necessário, mas o dia a dia não preciso estar lá dentro. E trabalha com metas, trabalha com participação do resultado? Como é que você mantém as pessoas motivadas? Isso, a gente trabalha muito nessa questão da gente trabalhar, definir os objetivos de cada negócio, né? Uhum. E a gente trabalha com essa questão deles poder ver o crescimento deles dentro do negócio, principalmente o crescimento como profissional. Entendi. Por quê? Eu sempre falo assim, o dinheiro é bom e todos nós queremos, porém, tudo existe um limite. Se você trabalha só em cima do que o financeiro só vai compensar alguma coisa, vai chegar um limite que para a pessoa já não vai estar mais legal e para a empresa também não vai dar mais de pagar. Então, o que a gente trabalha? É justamente que a pessoa se sinta parte daquilo, que ela entenda que aquele negócio é mais dela do que nosso. Porque quando você começa a ter mais do que um negócio, muitas vezes, se você tivesse um ou dois, já para o teu sustento, para o teu dia a dia, você como empreendedor, já era o suficiente. Agora, quando tu tem vários, aquele negócio que está aberto, ele é mais para as pessoas que estão lá trabalhando do que para você mesmo. Uhum. Então é dessa maneira que a gente trabalha. Olha, gente, isso aqui é um negócio que é mais de vocês do que nosso, é a cara de vocês que está aqui. Então vocês vão estar trabalhando e formando. E os líderes têm muito essa situação deles tomar
parte e eles gostam de ter esse conhecimento. Então, muitas pessoas me questionam, né? De vez em quando eu vou com amigos, chego no hotel, alguma coisa, eu chego lá, aí de repente trocou a equipe e aí as pessoas não me conhecem. Então, eles, como que as pessoas não te conhecem aqui? Eles não sabem quem você é? Eu disse, mas eu não tenho o menor interesse, que eu só quero que eles me tratem como se fosse um cliente que eu cheguei aqui. Por quê? Porque eu só sou parte do negócio, eu só tô para ajudar, para somar e fazer o melhor que eu posso dentro da minha função como CEO do negócio. Então, se eu faço a minha parte, tá tudo correto. Eu tenho que cumprir a minha parte como CEO. Minha parte como CEO não é eu estar lá dentro para alguém me conhecer, para alguém vir. Ah, tem que estar preocupado porque o seu Rogério chegou, porque não sei. Não, isso jamais estou preocupado com isso. Então, para mim, eu quero que os negócios funcionem, que as pessoas possam realizar o seu sonho. Minha maior alegria e dentro das minhas orações é que meus negócios sempre prosperem, porque eu fico muito feliz em poder estar ajudando tantas pessoas. Uau. Porque uma frase, se tu olhar no meu Instagram, tá lá e eu coloco lá na bio, que eu coloco lá, que a maior ação social de um ser humano é empreender. Essa tem que repetir. Que a maior. A ação social que um ser humano pode fazer é empreender. Empreender. Que em nada tu ajuda tanta gente quanto empreender. Uau. Quantas pessoas já passaram, quantas pessoas que já fizeram a sua vida, quantas pessoas fizeram o início da sua carreira, quantas pessoas criaram raiz aqui dentro do teu negócio. Isso é um legado, né? E a multiplicação das oportunidades. E tem uma frase que eu Exatamente. gosto muito que tem a ver com o que você falou, se do teu trabalho você tira apenas o dinheiro, não importa quanto você ganha, tá ganhando muito pouco, né? Então as pessoas estão em busca de algo mais, né? Da Exatamente. realização, da satisfação, do reconhecimento, do se sentir parte, né? Exatamente. E isso faz a diferença, né? Exatamente. Eu defendo com unhas e dentes a minha equipe. Se tiver uma coisa que... Eu sou um cara extremamente tranquilo, da paz e tal. Agora, tu quer me tirar do sério e quer comprar uma briga comigo? Você trata mal alguém da minha equipe. Aí vai me tirar do sério. Por quê? Porque eles merecem o extremo respeito. São eles que estão cuidando, são eles que estão ali. Então, uma coisa que eu exijo é o respeito. Todo mundo tem aquela coisa, o cliente é o que tem razão, é o principal. Tem, nós vamos tratar como consumidor, nós vamos cuidar. Mas ninguém é mais importante do que a equipe. Uau. O mais importante que tem dentro do negócio é a equipe. Ponto. Não se negocia isso. Eles são os mais importantes. Eles estão aqui todo dia, eles estão toda hora, eles estão aqui, eles estão batalhando, estão fazendo. Muitas vezes lá na casa deles eles estão com dificuldade, lá na casa deles estão passando um monte de perrengue que a Uhum. gente não sabe. Estão firmes. Mas eles estão aqui firmes e fortes. Estão aqui dando a entrega deles, estão entregando parte da vida deles aqui para atender aqueles clientes que estão ali. Então esse reconhecimento a gente tem que ter. Um grande aprendizado com o Rogério, uma pessoa que tem experiência, tem determinação e tem muito foco. Rogério, quando você olha agora para o futuro, né? Sua visão de futuro, para o teu horizonte, o que você está buscando? Quais são os teus desejos, teus sonhos que você quer conquistar nesse pool de negócio que você tem? Vamos lá. Dentro dos negócios que eu tenho objetivos aí, metas e crescimento e tal, dentro de cada operação, né? Eu tenho Uhum. metas eu coloco sempre assim, eu sempre fui de determinar desde os 20 anos, sempre determinei aonde que eu queria chegar a cada etapa da vida, né? E eu Aham. tenho a próxima meta agora pros 50 anos, né? Cinquentinha? Nos 50 anos. Então, aqui, 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, né? Onde que eu quero estar na questão de quantidade de negócios, volume de faturamento e rentabilidade e tal. Então, eu tenho uma meta em cima disso, né? Já tenho desenhado isso mais ou menos onde eu quero chegar. E tenho outras metas que organizar os negócios novos que eu tenho, de deixar eles cada vez mais redondo. E eu tenho muito interesse em muitos das pessoas que estão junto comigo na equipe, que eles estarão cada vez mais como protagonistas, onde eu vou ter negócios que eu vou sair realmente 100%, que hoje em todos os negócios que eu tenho uma participação como CEO. Né? Uhum. Então, como eu falei, eles não dependem de mim no dia a dia, mas ainda participo das decisões. E até lá, por exemplo, quando chego nos 50, eu já quero ter negócios que eu só vou estar como o investidor e não mais participando do dia a dia. Então, eu não participar mais zero participação do dia a dia. Somente ter uma reunião mensal, semestral, Uhum. bimestral, de avaliar resultados, e é a equipe que vai estar tocando. São as pessoas que ali vão estar tocando. O negócio vai se tornar deles. Tá? Eles vão estar eles tocando 100% e vão prestar conta dentro de um conselho,
que eu vou ter dos negócios que a gente vai avaliar e tal. E aí, obviamente, tá mais fora ainda. E o processo de poder estar acompanhando agora que os meus filhos, já tenho 2 filhas com 18 anos, tem uma que vai terminar, tá com 16 para 17, vai terminar o segundo grau agora, o outro tá com 13. Esse processo agora de poder ter mais energia ainda com eles nesse processo da transformação deles para a vida profissional agora. Já estão se caminhando nos estudos, já estão Uhum. com caminhos da vida profissional, mas eu poder estar presente com eles nesse processo de transformação, não de ser a mola propulsora, mas estar como um apoio para que eles possam criar o caminho deles, para que eles possam ter, mas a partir do momento que eles precisar contar comigo, eu poder estar dando apoio para Tem eles. algum deles que você já percebeu uma veia empreendedora também? Eu acho que todos eles têm uma visão empreendedora. Eu percebo assim, cada um no seu jeito, Aham. mas cada um tem a sua linha, né? Tem, por exemplo, já tem que a gente é uma junção de família, né? Então a mais velha, que ela tem 18, ela terminou o segundo grau já faz 1 ano e meio, ela tá fazendo administração na Universidade Federal Uhum. e ela já empreende, que ela trabalha com maquiagem profissional. Então, Que legal. ela já trabalha com isso e trabalha como empreendedora, porque ela trabalha como profissional autônoma, né? Então já Uhum. trabalha em cima disso. A que terminou o segundo grau agora, ela já está trabalhando, fazendo um trabalho dentro da recepção do hotel, para melhorar o conhecimento, para uma série de coisas. Tá fazendo cursinho e quer fazer a faculdade dela, né? Então tá Uhum. fazendo esse trabalho. E ela tá fazendo também uma coisa que ela gosta muito, que ela tem pretensão na área de moda e tal. Ela tá fazendo um curso de costura, já tá construindo, fazendo bolsas, fazendo roupa, fazendo Que umas coisas massa! muito legal. E já vejo isso já sendo algo de rentabilidade já já. E ela tem uma visão muito, muito à frente. A que tá terminando o segundo grau tem uma visão muito artística. Ela faz desenhos maravilhosos, ela faz pinturas, ela pinta quadro. Tanto que ela fez agora, ela vai se formar no terceirão. O desenho que vai ser das camisas, do moletom, foi ela que fez. Que E um desenho, legal. coisa mais linda, assim. É. Ela tem uns quadros que ela faz desde pequenininha, que ela pinta, então ela tem um dom artístico São para 3 isso. meninas. 3 meninas. E o menino tá no futebol. Então, mas ele sempre foi muito líder em campo, ele tem um posicionamento de liderança, Uhum. então que é muito ligado à visão empreendedora, né, à visão de liderança, né. Então, os vejo cada um na sua característica, eles nenhum é parecido com o outro, são todos diferentes e, são muito todos têm muita atitude, assim, então isso me deixa muito feliz, né. Obviamente, como a gente sempre fala, quando tem atitude, em alguns momentos é mais difícil de lidar, né, porque eles têm personalidade forte e tal, mas isso é muito bom para o crescimento deles e para o nosso desafio, né, que a gente tem que estar aprendendo a cada dia, né. Uhum. A gente tem que E estar se crescendo. você fosse dar uma sugestão, uma dica para quem tá lá do outro lado da tela, pensando em começar uma carreira, pensando em sair da casa dos pais, começar um negócio, tomar uma decisão, não importa a idade que a pessoa tenha, 3 coisas que ela deveria prestar muita atenção e tocar em frente. Primeira coisa, dê o primeiro passo, coragem. Coragem. Eu tive um amigo uma vez que ele estava nessa decisão do que fazer, e aí ele tinha saído, já tinha trabalhado profissionalmente, e ele estava na casa dos pais. Uhum. E aí ele estava para vir pra morar para Florianópolis ou não, porque ele morava em São Paulo. E aí ele estava na dúvida se ele vinha ou não, e ele estava lá com os pais, e ele sempre falava que ele queria ser milionário. Aí eu olhei para ele e perguntei, e fiz assim, ó, tirando a herança, quantos milionários você conhece que moram com os pais? Ou seja, desgruda e faz tua carreira. Não fica arrumando desculpa, não fica encostado nos teus pais, faz a tua vida, faz a tua carreira, vai ter mais valor e vai ter tudo isso. E uma das coisas, se você quer ser um empreendedor, se você não tem herança, se você vai montar a tua história, qual é a tua estaca zero? Então lembre-se que no máximo você vai dar passos e se deu errado você vai voltar para uma estaca zero. Menos Uhum. que zero você não vai voltar. Que é o quê? Qual trabalho você vai fazer para tu sobreviver de novo, para poder dar passos de novo? Por quê? Muitos, inúmeros empresários, quantas vezes quebraram para até dar certo no negócio? Então você ter claro, aonde que é meu ponto zero? Então, no máximo, fui lá, aventurei, fiz tudo da maneira correta, ética, fui uma pessoa que fiz tudo para dar certo, mas tem coisa que de repente você não tem controle. E não deu certo, não funcionou. Peraí, voltei para estaca zero E vou de novo. e vou de novo depois. Volto, fico um tempo ali para eu me sustentar, para eu poder pelo menos comer, para eu poder fazer as coisas. Posteriormente, eu vou de novo. Então não tenha medo, você não pode ter aquele medo de, tá, e se deu errado, para onde eu volto?
Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo e ele falou o Hum, seguinte: ele tem uma carreira profissional bem estabelecida, ele é um ótimo profissional na área que ele atua, certo. e aí ele queria empreender. Daí eu falei, beleza. Daí ele, mas eu tenho medo de estar errado. Eu disse, beleza, então vamos lá. Se der errado, você for lá, empreendeu e deu errado, e você volta pro mercado, você vai ter mais ou menos valor de mercado do que você ganha hoje como funcionário no que você trabalha. Eu não sei, eu disse, você vai ter mais valor. Sabe por quê? Se você continua com a tua imagem de bom profissional como você é, técnico, isso você não vai perder. Só que você vai ter o quê? Uma experiência empreendedora. O cara que é visionário que vai te contratar, opa, peraí, esse aqui, além de qualquer coisa, ele sabe como que funciona o negócio. Como é que é o Ele, jogo do outro lado, né? ele já quebrou, ele vai É, trabalhar para que eu não tenha problema aqui. Então tu vai voltar, no mínimo, ganhar o que tu ganha. Tu quer dizer, qual é o problema em tu dar o próximo passo? Então, aventure-se. Não tenha medo. Eu tenho um filósofo, esqueci o nome dele, até ele deu uma palestra agora no CNE esse final de semana. Esqueci o nome dele, daqui a pouco talvez me sei quem venha. é. Ó, Professor Clóvis de Barros Filho. perfeito. Não, Clóvis de não Barros consegui ir Filho. lá assisti-lo, sou fã dele. Sou O cara fã. é extraordinário, Exato. aprendo muito com ele. E ele tem a metáfora que ele fala da história do tamanho que a gente é perante o mundo, né? É. E aí ele fala uma coisa. Gente, olha o que tamanho que daí muita gente usa o tamanho do grão de areia. Eu sou um grão de areia. Tu é muito menor que o grão de areia. Ele fala da expressão dele, né? Ele fala, cara, nós somos tão pequenos perante o mundo e passa tão rápido a nossa vida. Por que que você não pode dar passo para correr atrás do teu sonho? Por que que você não vai atrás de realizar mais coisa? Cara, por que que você tem que ficar parado e estagnado? Então dê passos, faça a coisa acontecer, realize sonhos. E quando a gente fala realizações, não é só, porque isso eu quero tirar essa fantasia de que empreender, todo mundo. Não, não, não. Faça coisas que façam sentido para sua vida. Isso. Coisas que é legal para sua vida, coisas que você gosta. Não deixa de fazer isso. Por quê? Porque é o que dá sentido para a vida. Então, eu acho que a partir do momento que você traça isso, você cresce profissionalmente, você cresce como pessoa, você vai ser uma pessoa leve, você não vai ser um problema para o mundo. Você se torna uma coisa boa para o mundo, né? E algo importante que às vezes a gente quer fazer o curso da moda, ler o livro da moda e não tem nada a ver comigo, né? Só pra jogar pra galera, né? Só pra postar, né? E isso não Exatamente. acrescenta muito, né? Tudo bem quem faz isso, não vou criticar, mas é quando eu descubro o que eu quero, o que me faz bem e vou em busca daquilo que me ajuda a ficar melhor, eu vou descobrir meu propósito, né? Vou curtir mais a minha caminhada, né? Minha jornada, né? Exatamente. Eu tenho um exercício que eu proponho e eu sugiro, inclusive, faz isso, Samuel, Opa! e faz isso e você vai ver como tu muda tudo a tua percepção da tua vida. Quais são as 5 coisas que você mais gosta de fazer na tua vida? Parece simples, mas é muito profundo, tá? E eu vou te colocar das minhas, eu vou te colocar 2 que você vai olhar, cara, mas olha a maneira que ele tá falando que coisas que teoricamente é simples e para mim faz muito sentido, tá dentro das 5 coisas. Uhum. Comer e dormir. Tá entre as 5 coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Uhum. Show de bola. E o que que eu estou fazendo para cuidar dessas coisas que eu mais gosto na vida? Porque, gente, vamos lá. Quando você olha as 5 coisas que mais gosta da tua vida, é uma visão, entre aspas, egóica. Então não vem com aquela que é a família, que não sei o quê, que é da não, não, não. É o que você. O que você. Não é tua esposa, não é teus filhos. O que você gosta. Porque se você trabalha em prol de cumprir aquilo que você gosta, de você atender, você vai ser uma pessoa que vai ser muito melhor para os outros também. E ele é um exercício que eu falo assim, muitas vezes você não consegue num dia, você não consegue numa semana, de repente você definiu, você olha que as 5 coisas, de repente daqui a pouco você identifica que não era bem aquelas 5, mas traça, e isso muda muito. Me ajuda a definir isso é pensar que se tempo e dinheiro não fosse problemas, você continuaria fazendo? É porque você gosta. Porque às vezes eu faço pelo dinheiro, né? Às vezes eu faço pela necessidade. Então a pergunta é: se tempo e dinheiro não fizesse a diferença, você continuaria fazendo essa atividade? Então isso te traz em busca daquilo que realmente te faz feliz, né? E te faz inteiro, né? Então eu, por Exato. exemplo, andar de bicicleta. Cara, quando eu pego minha bike e vou andar, né? Eu fui agora, semana passada, eu fui até cair um tombo magnífico, né? Virei
fui uma catapulta numa morra abaixo, tô aqui dolorido, mas cheio de alegria, porque me faz presente, né? Uma outra coisa que me faz muito feliz, chegar em casa e brincar com meu neto. Eu tenho um neto que mora comigo, e tem 2 que moram Aham. noutra casa. Mas sempre que eu encontro eles, poder interagir, né? Escutar, brincar, provocar, desafiar. Cara, isso é extraordinário. E isso que tem valor na vida, né? É. Que são as coisas que realmente nos faz sentido, porque é aquela coisa, ó, eu tenho uma entrevista do Ratinho, que ele fala também, eu gosto muito dessa colocação que ele fala o seguinte: "Cara, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho casa na Europa, mas eu não vou". Se ele sabe por que que eu não vou? Diz: "Por que que eu não gosto". Diz: "Eu não vou porque eu não gosto". Diz: "Os meus filhos vão, de vez em quando eu vou para acompanhá-los, mas eu não vou porque eu não gosto". Diz: "O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer programa de TV, eu gosto de vender comercial, eu gosto de fazer comercial. É isso que eu gosto". Cara, ele identificou uma coisa que ele gosta de fazer. E é isso. E muitas vezes aí, por exemplo, no trabalho, uma das coisas que eu gosto, não tá dentro das 5 coisas, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de vender. Porque eu gosto do processo de negociação. E para mim o processo de negociação é um processo de desafio. Que a gente tá se desafiando, a gente tá num processo de negociação, é um toma lá da cá e tal. Eu gosto. Isso para mim me faz bem, isso é uma coisa que eu gosto de estar ativo, eu gosto de estar fazendo negócios. Então, esse é o processo que a gente tem esse entendimento da gente, do que faz sentido, do que a gente gosta, e aí a gente começa a fazer tudo ser mais leve. Mais leve. E as coisas vão acontecendo muito mais É. fácil na nossa vida. Agora, tu vai dizer assim: "Não, mas daí eu fazer isso, eu vou ser feliz o tempo todo?". Gente, não é que é feliz o tempo todo, o que eu falo é a felicidade é uma decisão. É eu estar com problema, mas é eu estar feliz. É. É eu estar com dificuldade em alguma coisa, É mas uma estar escolha feliz. também, né? É uma escolha, porque o que que acontece? Dificuldades a gente tem o tempo todo. Problemas acontecem o tempo todo. Aliás, eu mudo a palavra É. problema, eu sempre falo assim, cuidado com a palavra problema. Eu estou com algumas coisas que eu tenho que resolver. Agora, problema é quando é um pepino muito grande, né? É. Então, o resto, muitas vezes, por exemplo, o cara acorda de manhã e fala o seguinte: tu chega no domingo à noite, tu vai conversar com um amigo, alguma coisa. Meu Deus, amanhã é segunda, eu tenho um monte de problema. Eu falo: não, peraí, vamos lá. Tá com um monte de problema ou é a tua rotina da segunda-feira que tem um monte de coisas a fazer? Ah, não, é a rotina de fazer. Então não fala problema. Problema é aquilo que acontece esporádico. Por exemplo, aqui deu uma fila aqui na padaria, ou de repente faltou um funcionário. Isso é rotina e tu sabe o que acontece. Agora, o problema é se tu chegou aqui e veio o teto abaixo, caiu, estourou o botijão de gás, não sei o quê. Uma coisa que não é da rotina. O que é da É. rotina não é problema. É rotina que É a do gente tem dia a que dia, né? resolver. É o dia a dia. Que são os problemas, são as coisas que você tem que resolver. E cada função tem essas coisas a fazer. Ô, Rogério, teu entusiasmo, a tua vontade de compartilhar teus conhecimentos, teu aprendizado, nos contagia. A gente ficaria aqui até amanhã batendo esse papo aqui no Papo de Padaria com Ah, Samuca. Eu preciso fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Que é o pessoal que faz com que esse projeto vá adiante, já na segunda temporada. Então, nós temos um parceiro muito forte conosco. Você deve conhecer o pessoal da Cunha Pan, distribuidora de produtos e insumos para gastronomia, né? Padaria, supermercado, pizzaria. E a Cunha Pan é a nossa parceira. Obrigado, seu Valdemar, por acreditar nesse projeto. Nós temos também a Brasitália, que é o café que a gente serve aqui na padaria hoje. É da Brasitália, uma parceria nova que acreditou no projeto do podcast. E eles têm como slogan que o café é o protagonista. Então venha para Big Pan e tome um cafezinho da Brasitália. E temos a Conexor, é uma empresa também de gastronomia que ajuda a conectar tecnologia na gastronomia. Por exemplo, a máquina de suco de laranja, comprei a máquina deles, eles fornecem as garrafas e também a laranja. Então resolveu um problema do suco. Suco natural, espremido na hora, servido tanto no andar térreo quanto aqui em cima e também pelo iFood. E a mais nova apoiador começou hoje, primeiro dia, o grupo Pegoraro, que é a distribuição como excelência, um grupo muito forte lá do Oeste, né? de Joaçaba? Nasceu em Joaçaba, uma Joaçaba. família vencedora. Descobri que começou vendendo pastel, tá acredita? Eu quero lá descobrir a história deles de verdade. Os fundadores começaram a vender pastel e começaram a distribuir pastel pela região. E daí algum cliente, pô, me traz um chocolatinho também, me traz um chocolatinho. Ele começou a levar um chocolate junto.
e hoje é o maior distribuidor de produtos da Nestlé, da Mondelez, né? Aqui em Santa Catarina. Então, obrigado ao Grupo Pegoraro por acreditar na gente e fortalecer para que esse projeto vá mais longe e histórias como as suas consigam inspirar e contagiar pessoas. Eu quero perguntar para você o seguinte, para nós encerrar esse papo, Rogério. Aquele menininho lá da roça, lá com 6, 7 anos, né, que tá lá cheio de energia, indo pro colégio a pé, passando dificuldade, né, aquele trabalho da roça que a gente sabe como é que é. Encontrasse você hoje, o que você diria para ele? O que você responderia para ele? Ou perguntaria para ele? Como é que seria esse encontro? Vamos lá. Talvez a frase mais importante a se falar: todos os teus sonhos são possíveis. Só seguir em frente. Uau! Tudo é possível. Eu lembro muito bem que quando eu era dessa idade, até os meus 13, 14 anos, e era visto até pela comunidade sempre como se eu fosse ser padre. Era uma coisa que eu falava que eu ia ser padre. E disso me ajudou também a quebrar muito tabu, porque eu participava da igreja desde pequeno, desde que eu aprendi a ler. Eu fazia a primeira leitura, eu participava da igreja e tudo isso ajudava. E ali, quando eu olhava aquela coisa me lembro dessa idade, de olhar o padre, é uma figura muito importante, né, na comunidade. É uma figura de presença, né? uma figura talvez mais respeitada que o próprio prefeito da cidade, dependendo da Isso. situação. Ainda mais uma cidade do interior, né? Hoje temos muitas igrejas e tal distribuídas, né? Mas na época a igreja católica tinha um poder gigantesco, né? E aquilo nunca em nenhum momento me gerava medo. Me gerava uma insegurança e me gerava algo que não é algo muito distante para mim. Porque era aquela coisa de, se ele faz, eu também posso fazer. Legal. E eu sempre fui dessa teoria do aprendizado, que é o seguinte: se tem um ser humano fazendo alguma coisa, eu também posso. Eu também posso. Obviamente, quando a gente fala de esporte, outra coisa, tem outros desafios, mas no contexto geral é isso. Então, não há limites para sonho, não há limites e não há idade, que isso é importante. Tanto o menininho, quanto aquela pessoa que de repente está com 60 anos, está ouvindo aqui. Olha quantos impérios. Ou vamos pegar o Marinho, o Roberto Marinho, o império que ele construiu depois dos 60 anos, como inúmeros exemplos que tem. Então não interrompa sonhos, não é porque você de repente já está com 50, 60 anos, que de repente tu tem um sonho na sua vida. Ah, não, mas eu já tô velho. Não, não existe isso. Siga em frente, corre atrás. Sonhos são para ser realizados e a gente tem toda a capacidade para fazê-lo. Obrigado, Rogério, foi um privilégio te ouvir. E você do outro lado aí, se tiver um sonho, tiver um desejo, uma chama ardente, acredite, dê o primeiro passo e vá em frente. Obrigado mais uma vez e sempre à disposição. Um grande prazer estar batendo esse papo aqui. Tamo junto. Deus te abençoe. Um abraço.